Eles são figuras infames e possuem mentes sombrias, um universo repleto de mistérios e horrores que intrigam e assombram a sociedade. Mas o que motiva esses criminosos a cometerem atos hediondos que marcaram a história? Como são os perfis psicológicos desses assassinos em série? E como a sociedade e a mídia reagem a esses eventos perturbadores? Suas motivações variam amplamente e podem incluir ações psicológicas, sexuais, financeiras ou mesmo um desejo mórbido de notoriedade. Alguns sentem prazer em infligir sofrimentos às suas vítimas, enquanto outros podem acreditar que estão agindo de acordo com uma missão pessoal. A onda dessa modalidade de assassinatos apareceu avassaladora nos anos 70, 80 e 90. Muitos acreditam que serial killer é coisa dos cinemas ou apenas um problema americano. Porém, no Brasil, há diversos casos que envolvem esses assassinos. Quer conhecer alguns casos de assassinos em série brasileiros que aterrorizaram o país? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. Na década de 1960, São Paulo vivia uma era de crescimento urbano e social turbulento. Em meio a essa transformação, emergiu uma figura que se tornaria um dos criminosos mais notórios da história brasileira, João Acácio Pereira da Costa, mais conhecido como Bandido da Luz Vermelha. Com uma trajetória marcada por assaltos, homicídios e um estilo de vida extravagante, ele deixou uma marca indelével na memória coletiva do país. João Acácio causou pânico na capital paulista e teve sua trajetória passada a limpo pelo jornal Notícias Populares, semanário este que contribuiu inclusive com a captura do Cinerato, em agosto de 1967, ao publicar seu retrato falado. Após sua prisão, o jornal publicou, entre outubro de 1967 e janeiro de 1968, uma série com 57 capítulos sobre as origens do criminoso. Essa série e o fato de que a metrópole paulista já era uma cidade bastante desigual, com uma diferença socioeconômica muito grande, seriam os grandes responsáveis por polarizar a opinião pública brasileira em relação ao criminoso. Seus crimes dividiam a convicção de grande parcela da população que o repudiava e temia, e outra parte que o considerava mais um brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo. Os locutores radiofônicos o cobriam de adjetivos: monstro mascarado, zorro dos pobres, misterioso tarado, criminal maconheiro. Eram muitos os adjetivos para classificar João Acácio dentro das concepções subentendidas quanto aos criminosos de renome. Sua sagacidade para escapar à captura ao longo de 5 anos de intensa atividade o destacou e imprimiu o rótulo de figura lendária dentro da história brasileira. Nascido em 1942 na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, João Acácio foi criado por um tio em Joinville, após a morte precoce de seus pais. Em 1967, em seu julgamento, ele relataria uma infância repleta de maus-tratos cometidos pelo tutor, sendo ele e o irmão submetidos a trabalhos forçados e submetidos a tortura física e psicológica. Após fugir da casa do tio, passou a viver nas ruas de Joinville, onde praticava pequenos furtos em lojas de alimentos e de roupas para saciar sua vaidade. Mais tarde, já manchado na cidade, em vez de prisão, receberia conselhos de policiais e tentaria se reabilitar trabalhando em 2 tinturarias. Na primeira, um beijo na filha do patrão, flagrado pelo pai, o deixaria sem emprego. Na segunda, foi demitido após ser visto usando o terno de um cliente no cinema local. Com a polícia de Joinville menos tolerante novamente em seu encalço, mudou-se para Curitiba e de lá, no início dos anos 1960, fixou-se na Baixada Santista em São Paulo. Começou a arquitetar roubos às residências de luxo, viajando comumente à capital. Neste período, Acácio fez do crime a sua profissão, tornando-se um dos bandidos mais temidos de São Paulo.
devido à forma impetuosa como agia diante de suas vítimas. Luz Vermelha promoveria intensa perturbação pública da lei e da ordem, com dezenas de assaltos, acusações de estupros e homicídios. Viria a ser considerado o inimigo público número 1 da capital paulista e, após investigações da polícia, foi preso em 7 de agosto de 1967. O criminoso, que gastara boa parte do dinheiro dos roubos com mulheres e boates na Baixada Santista, agora não passava de um número do sistema prisional brasileiro. Condenado em 88 processos, sendo 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas. Sua pena foi dosada em 351 anos de detenção. Como a legislação brasileira não permite que alguém fique preso por mais de 30 anos, Luz Vermelha seria solto em 26 de agosto de 1997, após um embate liminar entre o prisioneiro e o Ministério Público. Após uma rápida passagem pela casa do irmão em Curitiba, o que resultou em desavenças, partiu para Joinville e procurou pelo tio, o mesmo que ele acusou de maus tratos. Novos conflitos o colocaram na rua para trilhar caminhos que o colocariam em rota de colisão com a fatalidade. Naquela semana, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina, o diretor do Hospital Regional de Joinville havia assinado o atestado de insanidade do ex-presidiário. Assim, Luz Vermelha seria conduzido para um hospital em Florianópolis em poucos dias. Estava morando de favor na casa de um pescador de Joinville quando foi confrontado por assédios cometidos contra a mãe e também contra a esposa do anfitrião. Em 7 de janeiro de 1998, menos de 5 meses depois de ganhar as ruas, João Acácio foi morto, aos 55 anos de idade, pelo pescador com um tiro na cabeça. A Justiça de Joinville acatou a alegação de legítima defesa e o homem foi absolvido em novembro de 2004. Mais de 20 anos após a sua morte, João Acácio permanece uma lenda de São Paulo. O bandido da Luz Vermelha está longe de ser um Robin Hood ou um garanhão porque as mulheres se apaixonavam, mas ficou gravado nos anais dos crimes brasileiros pela complexidade e a malandragem que só o Brasil consegue gerar.